Livro O Toque de Midas, capítulo 7. Um ensino sólido e equilibrado. Neste livro, tento ressaltar a importância de dar a ênfase apropriada às verdades cristãs. Em muitos pontos tratados, algumas pessoas destacavam tanto determinadas ideias ou conceitos que as levavam ao extremo. O pensamento delas parecia ser o seguinte: se um pouco disso é bom, então muito disso será ainda melhor. Quando isso ocorria, geralmente surgia um outro grupo para corrigir tais ideias extremadas. Infelizmente, muitas vezes, essas correções eram postas no extremo oposto. Já que muito dessa ideia é ofensiva, vamos livrar-nos dela por completo. Podemos dizer que eles jogavam fora a casca junto com a banana. O resultado disso é que um grande abismo foi criado entre as duas posições extremas e, com frequência, são gerados mal-entendidos e animosidades. Pessoas de ambos os lados se envolvem tanto nesse conflito que se esquecem de que a motivação original das partes era a de fazer o bem e abençoar as pessoas. Em seu zelo extremado, ambos perdem a essência da verdade original. Meu modo de descrever essa situação é voltar à verdade básica, à posição bíblica, ao centro da estrada, sabendo que as opiniões extremas são as valas laterais dela. Minha experiência é saber que não é preciso viajar para ver pessoas presas nessa vala. Por alguma razão, parece que a tarefa mais difícil para o corpo de Cristo é permanecer em equilíbrio em um determinado assunto. Perceba que não são apenas pessoas más que caem na vala, cristãos sinceros e bem-intencionados, cujo zelo pela verdade é digno de ser notado, podem permitir que seu cuidado ultrapasse a sua sabedoria. Creio que até mesmo alguns líderes cristãos, cujos erros tornaram-se manchetes de jornais em anos anteriores, não fizeram algo intencional para magoar alguém ou para cair no erro. Eles esquivam-se e desviam-se do propósito inicial da verdade do Evangelho. Uma vez fora da pista, torna-se fácil desequilibrar-se rapidamente. Vamos observar alguns exemplos das verdades básicas da Bíblia e suas explicações extremas, o meio da estrada e as valas em cada lado dela. Assunto: batismo das águas. Erro: você não pode ser salvo, a menos que seja batizado com o uso de uma fórmula especial. A verdade: o batismo é uma ordenança da Igreja que demonstra nossa identificação com Cristo, seu sepultamento e sua ressurreição. Erro: o batismo não é absolutamente importante ou relevante. Assunto: cura divina. Erro: a cura não existe mais. A época de milagres já passou. A verdade: Deus realmente cura hoje, mas meios naturais de ajuda são apropriados e também aceitáveis. Erro: a cura divina é a única que se deve esperar. Fazer uso da medicina ou de médicos é pecado. Assunto: dons ministeriais. Erro: não precisamos mais de ministros de pastores. Deus usa todos igualmente. A verdade: os dons ministeriais que Cristo deu ainda estão disponíveis hoje. Sua função é equipar os santos para realizarem o trabalho do ministério e fazer com que cada um se aprofunde no caminhar cristão com Deus, alimentando-os da palavra. Erro: aqueles com dons ministeriais são superiores à classe de cristãos comuns. Eles deveriam comandar todos os outros e não somente a igreja, assim como a vida de todos os cristãos. Você pode reconhecer outras posições variantes nesses tópicos básicos? Você pode conhecer algum ponto de vista extremo entre outros pontos doutrinários. Buscar e permanecer em um ponto de equilíbrio em temas básicos como esses, obviamente, não são tarefas fáceis. Hoje em dia, algumas igrejas lutam para permanecer fora da vala dos erros quando isso se refere ao aspecto da administração dos dons ministeriais. Dons ministeriais devem produzir equilíbrio. Um dos pioneiros do pentecostalismo que ajudou o movimento a estabelecer-se em um firme fundamento bíblico foi o inglês chamado Donald G. Ele falava com tanta eloquência sobre o problema do extremismo ou do excesso que ficou conhecido como apóstolo do equilíbrio. Eu tive o privilégio de encontrá-lo e ouvi-lo. Li muitos de seus artigos e livros e sempre constatei que eram cheios de sabedoria e inspiração. Eu amei e apreciei o seu ministério. Em 1930, G escreveu o seguinte conselho sobre o ministério de dons que interage para produzir equilíbrio e solidez. Um dos itens mais atraentes para nós no início dos estudos dos dons ministeriais de Cristo é a sua sábia variedade. É verdade que
que o primeiro da lista, o apóstolo, parece englobar todo tipo de ministério, mas existem profetas, cujo ministério é movido por inspiração e apela para os elementos emocionais da natureza humana. Para dar equilíbrio, há professores, cujo ministério é lógico e apela para as faculdades intelectuais. Existem evangelistas, cujo ministério é quase exclusivamente fora da igreja, e pastores, cujo ministério é quase exclusivamente dentro dela. Todos são igualmente necessários e dignos de honra. Essa questão de equilíbrio é de vital importância para um ministério exteriormente eficaz e equilibrado, com um crescimento bem alicerçado interiormente. Isso é muito mais importante do que a maioria dos cristãos imaginam. Muitos ministérios não têm outra visão a não ser a de um único homem que ministra e recebe expectativas em torno de si para preencher todas as necessidades, evangelísticas, pastorais, educacionais, proféticas. Espera-se que um único homem tenha grande sucesso no evangelismo, seja um grande organizador, um bom pastor de visitações, um instrutor bíblico competente e ainda possua dons de cura e uma capacidade de expressão inspirada. A maravilha é que muitos homens parecem aproximar-se, ao menos em algumas medidas, desse padrão exorbitante que não consta nas Escrituras. Normalmente, isso se torna uma pressão terrível para eles e, provavelmente, isso pode facilmente fazer com que jamais alcancem com competência a excelência daquilo que Deus realmente os chamou para realizar. Outros ministérios e membros da igreja não parecem ao menos ter o desejo ou a visão de um único homem que supra todas as linhas de ministério. Eles parecem enxergar apenas uma frente de trabalho e não têm tempo, nem apreciam tampouco, encorajam nada além daquilo que fazem. A exemplo disso, algumas congregações e alguns cristãos não têm visão nem entusiasmo para coisa alguma além do evangelismo no sentido extremo do termo, e praticamente ignoram o ensino e os professores. Por outro lado, existem outros que ministrariam tanto o ensino bíblico que transformariam a congregação em uma escola bíblica, ignorando completamente o impacto do testemunho. Ambos os tipos provavelmente se uniriam em desprezar as profecias, 1 Tessalonicenses 5:20, e não teriam tempo nem espaço para dons proféticos e de línguas ou interpretações. Ainda, em outros extremos, existem os que desvalorizam esses dons, pois eles não consideram que um pregador esteja na bênção ou na liberdade de espírito, a menos que sua ministração seja permeada com manifestações descritas. Eles apreciam todos os encontros da congregação que sejam dominados por essas características. Em ambos os casos, existem uma séria e profunda falta de equilíbrio. Faz-se necessária uma apreciação de vários ministérios que Cristo colocou para a igreja. A realização de cada um deles é essencial para o bom desenvolvimento da atividade e crescimento do corpo de Cristo. Não é algo incomum ouvir professores menosprezarem evangelistas, chamando-os de superficiais ou de sensacionalistas, e ouvir evangelistas estigmatizarem professores, qualificando-os de indigestos e secos. Os dois tipos podem unir-se chamando profetas de fanáticos e extremistas. Assim, as pessoas inspiradas são retalhadas e têm o seu ministério igualmente dado por Deus considerado carnal, como se estivesse na carne. Tais ministérios, quando entendidos corretamente, não representam isso. Todas essas atitudes são erradas. É perfeitamente verdadeiro que possam existir extremos superficiais no evangelismo. Pode haver extremo no ensino, quando nos deparamos com questões pesadas e infrutíferas, e na profecia, quando notamos fanatismo. O remédio verdadeiro não é repreender linha de ministério alguma, pois assim nós todos poderíamos facilmente esfriar o trabalho do Espírito. Certamente, isso tem sido feito com muita frequência. O homem lida com o falso e com aquilo que não traz benefícios, e corre o terrível risco de prejudicar o que é verdadeiro. É necessário um toque de inspiração para regular o ministério. O plano divino é que cada ministro estabelecido pelo Senhor na igreja sirva para corrigir e complementar o outro, proporcionando assim tanto os elementos em falta como as coisas que precisam ser restituídas por serem excessivas em qualquer assunto. O profeta para inspirar o professor para fortalecer o profeta, o evangelista para continuamente nos lembrar da necessidade do mundo que morre sem o evangelho, o pastor para nos mostrar que almas precisam muito de cuidados
até mesmo depois de elas terem vencido. O apóstolo, acima de todos, deve inspirar e guiar novas conquistas para Cristo e sua igreja. 70 anos mais tarde, esse ainda é um mundo maravilhoso para a igreja. Certamente, essa questão de equilíbrio é de vital importância, muito mais importante do que a maioria dos cristãos imaginam. O equilíbrio do dinheiro. Agora, vamos falar sobre o equilíbrio em relação ao dinheiro. Novamente, as pessoas tendem a estar em uma das 3 posições a seguir. Erro. O dinheiro é um mal que todos devem evitar. A verdade. Deus deseja abençoar e prosperar seus filhos. Erro. Tornar-se rico é o maior objetivo da fé. Erro. Deus quer que seus filhos sejam pobres. Verdade. Nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus em oposição a sermos orientados pelo materialismo. Erro. O principal interesse de Deus é seu bem-estar material. Erro. A pobreza demonstra humildade. Verdade. Os pregadores devem ensinar a verdade da palavra de Deus sobre dinheiro, mas não devem servir a si mesmos. Erro. Ganhos materiais demonstram santidade. Erro. Os pregadores nunca devem falar sobre dinheiro. Verdade. Os pregadores devem manter o ensinamento sobre prosperidade balanceado com muitas outras verdades da palavra de Deus. Erro. Pregadores devem ensinar sobre dinheiro mais do que qualquer outro assunto. Sempre tive a oportunidade de falar aos pastores de todas as partes do país. Eles relatam que a grande frustração que enfrentam é determinar como eles podem manter o equilíbrio do tópico da prosperidade e das bênçãos. Se eles se esforçam para manter os motivos puros e não se tornarem cobiçosos ou ambiciosos, parece que as pessoas têm problemas para crer em Deus no que tange às coisas materiais. Por outro lado, se eles enfatizam o crer em Deus para ter prosperidade, as pessoas tendem a tornar-se demasiadamente materialistas. Aquelas que caem na vala desse tópico não são necessariamente más, mas até mesmo as que são sinceras, honestas, podem permitir que seu zelo pela verdade exceda sua sabedoria. Perseguindo a verdade de maneira equilibrada. Um amigo chamado Bob Buss publicou um livro em 1975 intitulado O Pêndulo que Oscila. Sendo um ministro batista que recebera o Espírito Santo, o irmão Buss também trabalhava no campo evangelístico nos mesmos anos em que trabalhei, e por vezes nós nos encontrávamos para termos bons momentos em companhia um do outro. Seu livro tinha algumas coisas importantes a respeito de buscar as verdades espirituais de uma maneira amorosa e equilibrada, evitando o espírito de legalismo e da dogmática. No prefácio, Buss descreve o seguinte: há alguns anos eu estava interessado em um determinado tópico de ensino. Então, comecei a pesquisar na Palavra de Deus para achar mais a respeito desse assunto. Eu acreditava na Bíblia de ponta a ponta, mas me permiti não perceber certas partes das Escrituras. Não percebi certas verdades. Minha mente tornou-se completamente indiferente a certos versículos da palavra. Meu novo dogma não era diferente do anterior, mas comecei a defender minha nova doutrina. Então, subitamente, isso se tornou um Deus que eu tinha que defender e proteger. Eu não era um caso diferente. É muito fácil para os cristãos buscarem um pensamento de que o Espírito se inspirou enquanto estudavam as Escrituras. Em sua empolgação, começam a explorar a palavra de Deus para ver o que poderia ser encontrado. Quando encontram algumas poucas partes das Escrituras que dão apoio à sua nova ideia, eles logo pesquisam como loucos a Bíblia para provarem a sua teoria. O dogmatismo começa a se estabelecer. Sem perceberem completamente o que fazem, essas pessoas ignoram versículos, jogam outros fora para provar o seu ponto de vista. Pessoas direcionadas por essa causa correm como loucas, perseguindo novos argumentos a fim de provar a sua teoria. Com o passar do tempo, elas se tornam duras. O propósito desse livro é fazer com que o leitor se acalme e olhe para o outro lado de alguns tópicos que contemplam os cristãos hoje. Isso tem o propósito de fazer o pêndulo oscilar novamente para a vontade de Deus,
acima do fato de acarretar desequilíbrio em dogmas e legalismo. Faz-se necessária uma reavaliação dos estudos atuais de um ponto de vista imparcial. É um chamado para levar a sério o texto de Tiago 3:1, que condena o professor que põe a dogmática à frente do ensino equilibrado. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos gálatas, que estavam deixando a simplicidade do evangelho e voltando novamente para as regras e regulamentos. Esse espírito gálata trabalha no corpo de Cristo nos dias de hoje, fazendo com que alguns cristãos tornem-se legalistas em seu contato com a palavra, duros e dogmáticos no que diz respeito a lidar com a verdade e com as pessoas. As pessoas são flagradas em confusão e erro simplesmente porque seus professores têm ido muito além com as doutrinas, não observando o outro lado da questão. Ver o outro lado do problema requer a busca da sabedoria. Provérbios 4:7 diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Jesus Cristo, Ele mesmo nos livrará do legalismo, porque Ele é a sabedoria. 1 Coríntios 1:30. Creio que os comentários inspirados de Bus ainda se aplicam a nós nos dias de hoje, e seríamos prudentes em considerá-los. Os extremos algumas vezes são necessários. Um problema que tenho visto ao longo dos anos na igreja é que as pessoas com diversas crenças em assuntos espirituais ficam preocupadas com suas posições. Vi isso acontecer durante um reavivamento de cura ocorrido de 1947 a 1958. Antes que se acabasse, o extremismo e o erro, na verdade, destruíram o ministério e a vida de mais de um homem talentoso e afetivo. E o momento de um grande reavivamento foi interrompido quando muitas pessoas ficaram desapontadas e magoadas pelos excessos de alguns de seus líderes. No começo do reavivamento, Donald G. escreveu o artigo A Voz da Cura, a respeito de um chamado para a responsabilidade. O artigo foi intitulado Extremos às vezes são necessários e inclui este texto na íntegra. Um dos paradoxos do verdadeiro testemunho pentecostal é a ênfase sobre a necessidade de se manter um equilíbrio apropriado na doutrina e na prática, juntos, com o testemunho complementar que frequentemente instiga ao extremo ambos os lados. O ensinamento do apóstolo Paulo a respeito de dons espirituais é todo fundamentado em equilíbrio e moderação. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Devemos evitar qualquer impressão de estarmos loucos. Se toda a igreja se congregar num lugar e todas as igrejas dos santos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 23 ao 33 e 40. Ainda que, ao mesmo tempo, ele afirme em uma linguagem forte que falava em línguas mais do que todos os outros, expressa uma frequência veemente no ensino em uma proporção de 10.000 para 5 e diz: porque todos podeis profetizar. 1 Coríntios 14, 18, 19 e 31. Muitos de nós estamos estabelecidos em algum extremo. Se percebemos qualquer raio de luz da verdade, empurramos-nos para uma posição radical, na qual nossa pressão constante torna-se ofensiva, vã e finalmente errada, e descobrimos qualquer linha ministerial de sucesso, nós a seguiremos de tal maneira que isso se tornará desgastante e cansativo. Estaremos perdendo para sempre nossa utilidade genuína por uma falha constante de nos manter equilibrados. Enfim, os homens perderão a confiança em nós, nossa intemperança agredirá o Espírito Santo e nós seremos lançados ao monte dos servos improdutivos. Mas, ainda assim, a maioria de nós está prestes a perder uma vida de poder por buscar andar em uma posição central monótona que nunca se arrisca ao extremo. Nossa pregação fica sem o fogo porque sempre tenta apresentar os dois lados da situação ao mesmo tempo e nossos métodos são sem efeito
porque evitamos qualquer ofensa contra hierarquias e tradições. Se desejarmos, nós nos orgulharemos do sucesso em evitar desastres, mas a nossa segurança será adquirida pelo fato de permanecermos estáticos. Praticamente, não teremos impacto sobre a comunidade. Se for verdade que nos acusam de loucura, também será certo que eles jamais se referem a Deus entre nós como uma verdade. A maioria provavelmente nem sabe da nossa existência. Frequentemente, louvamos a importância do equilíbrio. Corretamente, afirmamos que o verdadeiro caminho não será encontrado nos extremos. Apenas apontamos um extremismo persistente e suicida para ambos os movimentos. No entanto, desesperadamente, precisamos reconhecer que reavivamentos nunca começam com alguém indo por extremos. A intercessão apaixonada é, sem dúvida, desequilibrada. Assim também é o jejum, bem como são desequilibradas as pregações calorosas que fazem os pecadores tremerem e o itinerário de alguns missionários e evangelistas que parecem estar correndo atrás de si mesmos. Fizemos bem em nos lembrarmos de que os próprios parentes do nosso Senhor Jesus pensaram que ele havia ficado louco. Marcos 3, 21. Então ele citou: "O zelo de tua casa me devorará." João 2, 17. Quando chutou a mesa dos cambistas e vendedores. O dia de Pentecostes afetou o equilíbrio emocional de tal maneira que os discípulos pareciam bêbados. 30 anos mais tarde, o governador romano acusou Paulo de estar louco. Paulo, cordial e sabiamente, refutou. Mas vamos admitir que Festus não era um tolo. Paulo testificava que ele estava correndo atrás de si mesmo, 2 Coríntios 5,13, e sua excelente sanidade de ensinar e seu cuidado em operar atingiam níveis celestiais. Deve haver um extremismo para mover as coisas. Milagres de cura ocorrem quando a fé recusa-se a ser lógica e cega em seus argumentos, fundamentados em muitas experiências contraditórias e mais equilibradas. Certamente, questionaremos se não existe algo extremo no milagre. Onde, então, apoia-se o caminho da verdade pentecostal que abraça o radicalismo legitimado e, ao mesmo tempo, um equilíbrio essencial? Posso apenas responder que precisamos ser radicais para começar a fazer as coisas acontecerem, mas necessitamos de um professor com equilíbrio para manter o movimento na direção certa. Não só precisamos do radicalismo para o milagre da cura, mas também do equilíbrio para ter saúde. Precisamos de fervor para iniciar o movimento, mas ainda temos necessidade de repudiar os extremos para salvá-lo da autodestruição. Apenas a sabedoria vinda de cima pode revelar a síntese perfeita. Isso proporciona ao pentecostalismo genuíno o discernimento a fim de saber quando e onde uma doutrina radical deve ser modificada para uma visão mais equilibrada e, em que ponto, por outro lado, as linhas da verdade devem ser temporariamente reduzidas a uma ênfase em determinado ponto a fim de garantir uma dinâmica poderosa o suficiente para mover as coisas para Deus. Esse discernimento em comum caracteriza o líder enviado pelo Senhor, que inicia um verdadeiro e grande período de reavivamento. ênfases extremas. Há tempos, víamos ênfases radicais em muitas áreas doutrinárias. Vejamos alguma delas e então examinaremos os seus propósitos positivos e os perigosos. Temos notado ênfase extrema no movimento da fé. Algumas pessoas ensinam que os cristãos devem descartar seus remédios e recusar-se a ir ao médico, cancelar todas as suas apólices de seguro, deixar seus trabalhos para viverem da fé e nunca tomar dinheiro emprestado, qualquer que seja a circunstância. Percebemos ênfase radical no movimento do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que não é possível ter outro tipo de trabalho a não ser encontros do Espírito Santo com pessoas rindo e rolando pelo chão sempre que vão à igreja. Outros pensam que todo ministro deve conduzir encontros com o Espírito Santo o tempo inteiro. Temos visto extremos no ensinamento da prosperidade para os cristãos, especialmente com a material. Alguns chegam a acreditar que demonstrar prosperidade implica mostrar uma vida com ostentação, esbanjar, ser bom dizimista e líder eficiente para promover o Evangelho e para ministrar a bondade de Deus a todos que precisam. No entanto, a ênfase sozinha não é o que causa impasse. Às vezes, ela é necessária para chocar e despertar uma igreja letárgica e patética a reconhecer a verdade negligenciada para que progressos sejam feitos. Frequentemente, um radicalismo envolve pessoas em uma das valas, tentando puxar um outro grupo de pessoas a sair de lá para o meio da pista.
O destaque de um determinado ponto simplesmente incita as pessoas a refletirem a respeito de uma verdade geral que tem sido negligenciada ou ignorada. Ela atrai a nossa atenção. Nesse caso, precisamos de sabedoria para fazer uma aplicação frutífera e produtiva dessa verdade. O problema é criado quando é feita uma implicação extremada do que é ressaltado. Em outras palavras, as pessoas falham em fazer uma aplicação equilibrada do que tem sido divinamente enfatizado, em integrar a verdade do restante da palavra de Deus. O conselho da palavra de Deus como um todo é o que nos faz manter o equilíbrio. Então, como um ministro pode integrar uma certa verdade que o Espírito Santo destaca por toda a palavra de Deus? Creio que a resposta é, por meio de uma visão conscientemente presente e equilibrada do assunto, procurando o máximo possível de fundamento bíblico, não pregando apenas sobre um versículo isolado. Até mesmo para os ministros ou estudantes da palavra que enfocam uma verdade em particular, é importante incluir outros assuntos na sua dieta espiritual. Do mesmo modo que a criança prefere a sobremesa, um pai astuto não falha ao também colocar pão, carne e vegetais em seu prato. Tenho uma maneira prática de proceder que me serve bem ao apresentar os conselhos da palavra de Deus. Se a Bíblia dá um assunto muito ênfase em vários versículos, mesmo em versões diferentes, tento enfatizá-lo em meus ensinamentos. Se a Bíblia refere-se pouco a um determinado assunto, ministro sobre o tópico sem ressaltá-lo. Não abandone a prática da sabedoria e do bom senso. Nós, cristãos, não devemos somente ensinar a Bíblia e os princípios espirituais no nosso dia a dia, nem abandonar a sabedoria e o bom senso. Deve haver equilíbrio nessa prática em nossa vida. O caminhar na fé não ignora as leis naturais do universo, que na verdade são as leis de Deus. Tal qual uma regra, Deus não faz sobrenaturalmente o que podemos fazer por nós mesmos. A maioria das pessoas descobre isso só após fazerem tudo o que sabem e podem realizar. Só então é que o Senhor entra em cena e faz o que somente Ele pode fazer. Por exemplo, não existem dúvidas de que Deus pode milagrosamente curar o corpo humano. Eu me restabeleci completamente e deixei o meu leito de morte. Ao longo dos anos, tenho visto muitas pessoas serem curadas de várias enfermidades, desde dores de cabeça até câncer. O fato de Deus curar não significa que não devemos cuidar do nosso corpo, alimentando-nos adequadamente, exercitando-nos, trabalhando de maneira moderada e tendo um descanso adequado. Nenhuma pessoa doente deve parar com os medicamentos e abandonar toda a razão e o bom senso. Seria tolice, e não fé, para uma pessoa com diabetes comer uma grande quantidade de açúcar, dizendo que confia em Deus para curá-la. Do mesmo modo, seria ridículo tentar parecer próspero comprando vários itens luxuosos, usando o cartão de crédito que já possui débitos ainda não liquidados. Eu creio que Deus providenciará o dinheiro para pagar minhas contas de um jeito ou de outro, alguns argumentam. Estou esperando uma bênção milagrosa, talvez Ele me ajude a ganhar na loteria. Obviamente, a expectativa dessas pessoas tem como base motivos errados e assuntos mal compreendidos. Não existe o equilíbrio entre a fé e a realidade na vida delas. Com tão pouca sabedoria e escasso discernimento espiritual para se fundamentarem, elas são facilmente enganadas, levadas para longe, guiadas de maneira equivocada por promotores religiosos sem escrúpulos. A prosperidade está solidamente relacionada a dar? No ensinamento da prosperidade, muitos pregadores parecem transmitir a ideia de que ter sucesso financeiro está totalmente ligado a um ato, dar. Normalmente para eles. Não me interprete mal. Creio nesse gesto e acredito na sua importância, mas não é a única chave para a prosperidade. Meu filho, o reverendo Kennedy Hain Jr., é um pastor da igreja bíblica Rema, em Broken Arrow, Oklahoma. Por vezes, ele prega a respeito da prosperidade em sua congregação, onde existe um grande número de jovens, muitos deles estudantes do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Ken inclui muitas partes das Escrituras para definir prosperidade e mostrar que isso definitivamente está incluído na vontade de Deus para o seu povo hoje. Como parte do ensinamento bíblico, Ken ensina que dizimar e ofertar são elementos bíblicos vitais para a prosperidade. Ele também ressalta que conhecer e fazer o que a Bíblia ensina tem uma relação direta com a prosperidade. Em Josué 1:8 é aconselhado: não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja que a Bíblia não fala apenas que Deus nos faz prosperar.
Ela também menciona que nós mesmos fazemos com que o nosso caminho seja próspero. Esse é o motivo pelo qual Ken não lida apenas com o aspecto espiritual da prosperidade, mas também encoraja os jovens a encontrarem suas habilidades e seus interesses e, a partir de então, buscarem a presença de Deus para ver como o Senhor pode guiá-los vocacionalmente. Eles devem adquirir a melhor educação possível e uma grande quantidade de conhecimento sobre o mundo no qual viverão. Ele avisa aos adultos que desejam progredir nos seus empregos a terem mais aulas e adquirirem treinamento extra. Ken também orienta as pessoas a trabalharem firme, a serem diligentes e realizarem suas tarefas em seus empregos. Na maioria dos casos, os trabalhadores que se interessam pelo que fazem e realizam um bom serviço são conhecidos e recompensados por isso. A verdade é que devemos confiar em Deus como a fonte, em vez de colocarmos nossa confiança no trabalho ou na economia. Mas isso não significa que a prosperidade financeira seja totalmente desvinculada da ocupação da pessoa. Enquanto Deus pode canalizar bênçãos de várias fontes para nós, na maioria das vezes, Ele usa nosso trabalho como canal inicial. Tipicamente, existe uma relação direta entre a prosperidade financeira e a quantidade de responsabilidade que alguém tem no trabalho. Pessoas que atuam em áreas especializadas, setores qualificados, aquelas cujas habilidades são muito procuradas, recebem uma grande recompensa financeira. Paulo falou aos Tessalonicenses: "E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma." 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Ele também declarou: "E, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Colossenses 3, 23. Um outro item importante que Ken ensinou à sua congregação foi a importância de boas associações. Você não pode estar cercado de pessoas que estão cheias de dúvida e incredulidade, pois isso o pressiona. Você não pode estar com pessoas que são críticas e reclamam o tempo todo, sem que não seja afetado, nem associar-se a pessoas que mentem ou são desonestas, sem ser tentado a comprometer seu caráter. Há algum tempo, quando as pessoas queimavam madeira em fornos de carvão, havia um antigo ditado: "Você não pode mexer em uma chaminé sem sujar as suas mãos." O conselho da Palavra de Deus como um todo. Dou crédito a pastores e professores que têm a responsabilidade de ensinar a Palavra de Deus como um conjunto e não apenas uma parte. Todas as coisas que Ken incluiu como parte de seu ensinamento sobre prosperidade ajudaram a trazer equilíbrio ao assunto, esclarecendo que ela não é obtida somente por meio das ofertas. Algumas pessoas tornam-se religiosamente sem equilíbrio, praticando apenas alguns tipos de verdade e negligenciando ou ignorando outras. Antes de tudo, precisamos aprender que a Bíblia não ensina de maneira desproporcional, com falta de equilíbrio na mensagem, contemplando a prosperidade financeira. Existe muito mais na mensagem do que constantemente dizer: se você deseja ser próspero, dê. Ministros que agem desse modo não ensinam o conselho de Deus por completo. Na minha opinião, eles cometem uma injustiça com a palavra de Deus ao enfatizar apenas um ângulo da questão. Eles dão bases sólidas àqueles que os acusam de incitar as pessoas e dar para eles. É possível que sua confiança total não esteja nas promessas da palavra, e eles sentem que devem ajudar Deus constantemente, pedindo aos outros e tentando levantar dinheiro? Um outro item crucial é que os ministros nunca devem sugestionar ou induzir as pessoas a crerem que a prosperidade significa concupiscência, riqueza esbanjadora. Simplesmente, não é verdade que todos os que têm fé na prosperidade viverão em um palácio, dirigirão um carro luxuoso e se vestirão com roupas caras e de grife. A prosperidade é relativa. Para alguns, ser capaz de pagar suas contas e proporcionar os confortos básicos da vida para sua família é uma grande bênção definitivamente. Em alguns países, ser próspero significa possuir uma bicicleta ou motocicleta, ou um boi para arar a terra e plantar grãos. Por que Deus nos faz prosperar? Deus nos envia a prosperidade para nos abençoar e suprir as nossas necessidades. Mas o que é importante? Ele nos prospera e torna isso possível para continuarmos suas obras nas comunidades, em nossa nação e por toda a terra. Se falharmos em compreender ou nos esquecermos disso, creio que correremos o risco de perder a bênção. Ao longo dos anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema tem enviado muitos obreiros para a colheita. Muitas pessoas graduadas estão pastoreando e trabalhando para ajudar ministérios e igrejas locais.
Muitos outros estão no campo missionário cumprindo o chamado de Deus em sua vida. Uma das grandes alegrias da minha vida é receber relatórios de estudantes sobre o que estão fazendo na obra de Deus. Dessa maneira, ouvimos muitos testemunhos de pessoas que têm ouvido o Evangelho em várias nações e têm entregado o seu coração a Deus. Quando começam a crer e praticar a palavra de Deus, eles também experimentam a prosperidade ou melhoram sua vida. As conquistas pelas quais são gratas talvez não sejam similares às nações desenvolvidas, mas o fato de ter água limpa para suas crianças ou ter um teto que não desabe pode representar uma melhora significativa para eles. Lembro-me de um líder de missões nacionais testemunhando que ele começou a trabalhar em uma determinada área e nenhum dos pastores nacionais ou evangelistas sob sua supervisão possuía algum tipo de transporte. Assim que ele começou a ministrar-lhes a respeito dos princípios da prosperidade e crer em Deus para suprir suas necessidades, em apenas um ano aproximadamente, cada ministro nacional em seu distrito tinha uma bicicleta ou motocicleta, ou algum tipo de veículo motorizado. Isso tornou a situação muito mais fácil e mais conveniente para eles terem acesso às novas vilas, a fim de pregarem Jesus e compartilharem as boas novas do Evangelho. Aquelas pessoas ainda não são ricas no mesmo nível que outras, mas consideram-se abençoadas e prósperas. Prosperidade não é um evangelho americano. Ele funciona na África, Índia, China ou em qualquer lugar onde o povo de Deus pratique a verdade de sua palavra. Se não for verdade nos lugares mais pobres, não será em qualquer outro. Porque há pessoas na América e em outras nações desenvolvidas sendo abençoadas com mais recursos materiais do que em outras nações? Não conheço a resposta toda. Realmente, sei que temos muito a agradecer. Qualquer um que tenha viajado para as nações em desenvolvimento pode confirmar que até os cidadãos mais pobres possuem mais do que a maioria das pessoas do resto do mundo. Talvez uma razão de nos terem sido confiados tantos recursos é que dessa forma podemos financiar a execução plena da grande comissão de Cristo e outras obras. Certamente, temos a responsabilidade de compartilhar as nossas bênçãos. Jesus disse: "Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar?" Lucas 14, 28. O apóstolo Tiago declarou: "Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado." Tiago 4, 17. Bem informados para sermos bons dispenseiros. Não temos a obrigação apenas de abençoar as outras pessoas e ajudarmos a levar o Evangelho por todo o mundo, mas também somos responsáveis em investir nossos recursos em ministérios que são dignos de confiança e produtivos. Como um fazendeiro, devemos fazer o melhor para determinar se estamos plantando as sementes em solo fértil. Como disse, creio que, primeiro, os cristãos devem considerar a sua igreja local como a sua prioridade em ofertar. O dízimo tem de ir para a igreja onde congregam, para que esta possa dar suporte aos ministros e enviados daquela congregação. Segundo, os cristãos podem e devem também dar suporte a outros ministérios onde recebem alimento espiritual e se envolvem em parceria. Tal apoio deve vir dos dízimos e das ofertas. Acredito que as nossas primeiras ofertas devem ser planejadas e sistematizadas. Paulo leva os cristãos a darem com propósito no seu coração. Isso significa ofertar com um objetivo, em vez de dar por meio de apelos emocionais, culpa ou de algum outro tipo de impulso. Ofertar sendo guiado pelo Espírito é bom, mas deve ser feito por meio do plano sistemático de doação e não no lugar disso. A igreja precisa de apoio consistente e regular, com o qual possa contar para manter seus trabalhos e programas em bom andamento. A doação errada e inconsistente torna-se difícil o planejamento e a manutenção do orçamento da instituição. Ministros que trabalham fora da igreja, mas no suporte da congregação local, também dependem de uma doação consistente e sistemática. Uma doação ocasional é bem-vinda e apreciada, mas uma organização como o Ministério Kennedy Hagin também precisa de um fluxo regular de recursos com o qual possa contar. Esse é o propósito do Clube do Parceiro pelo Mundo, em que amigos se comprometem a enviar doações mensais. Os cristãos devem cuidar de suas organizações para dar suporte àqueles que são produtivos ao reino de Deus, aos ministérios que estão contribuindo ativamente para a pregação do Evangelho e a expansão da igreja. Um possível doador pode fazer os seguintes questionamentos: quantas pessoas estão nascendo de novo e sendo cheias do Espírito por meio desse ministério? Quantas pessoas estão sendo restabelecidas e fortalecidas na fé com o Espírito por meio dos trabalhos desse ministério? A multiplicação está acontecendo? Os ministros estão sendo formados e as igrejas estão sendo estabelecidas?
O bem está sendo realizado no mundo e no corpo de Cristo por meio desse ministério? A sua mensagem é verdadeira? O ministério é um bom dispenseiro em suas finanças? Os métodos usados para ministrar e levantar fundos são éticos e benéficos? O ministério e seus ministros estão financeiramente dispostos a mostrar a contabilidade com clareza? Existem também outros sinais de aviso para observar se um determinado ministério é válido para ajudar. Sugiro um grande cuidado em apoiar ou envolver-se com qualquer organização que tenha as seguintes características. Faz pressão para doarem ou encorajam o impulso de dar, dizendo: você deve dar agora. Faz sugestões de condenação e culpa se você não der. Usa muito apelo emocional e manipulação espiritual, como profetizar dólares saindo de seu bolso. Fazem promessas absurdas do tipo: todos os que derem irão receber, ou aqueles que derem essa oferta terão seus débitos cancelados. Não promove sua igreja local ou projetam a ideia de que apenas os ministérios pessoais merecem suporte financeiro. Perdem mais tempo e energia levantando recursos do que fazendo o trabalho do ministério. Constroem apelos usando métodos duvidosos e de sensacionalismo. Vamos esforçar-nos para manter o equilíbrio em cada área, incluindo a área das finanças e da prosperidade. Lembre-se de olhar todo o conselho da Palavra de Deus e de não negligenciar a prática da sabedoria e do bom senso. Isso ajudará a mantê-lo no centro da pista na maioria das vezes. Bom, chegamos ao final de mais um capítulo. E se você está sendo edificado com essas leituras, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações e curtam os vídeos. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até o próximo capítulo.